Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador abençoe a vida de todos. Vou deixar registrado aqui no canal Adorando em Espírito mais uma mensagem. E na verdade eu quero falar sobre as epígrafes. Epígrafes são esses semitítulos que você encontra na Bíblia toda. É necessário tomar muito cuidado com elas, porque na maior parte do tempo elas estão ali para nortear o seu entendimento, para fazer com que você perca a noção do contexto. E você vai perceber isso através dessa mensagem, que será simples. Eu vou utilizar poucas epígrafes. Você vai perceber como elas tiram o entendimento do contexto. Por isso que eu digo que será simples. O objetivo do canal Adorando em Espírito não é fazer você ficar dependente do canal. É te libertar. Então assim, é aquela velha história. Matar a cobra e mostrar o pau, né? É um ditado popular que, em resumo, significa eu fazer e te mostrar como eu fiz. Porque aí na próxima você vai aprender a fazer também. É algo muito incomum nos nossos dias. Geralmente as pessoas elas guardam os segredos para elas, para que elas possam ficar ali, né, o tempo todo tendo as pessoas atrás delas, para poder se alimentar delas, e com isso você fica principalmente bancando elas. Geralmente quem faz isso ela lucra. Quem não lucra não tem interesse nenhum em guardar segredos. Então eu vou passar para você algo interessantíssimo que já veio na minha mente há algum tempo, e eu tenho certeza que isso te ajudará a ler a palavra de forma mais descauterizada, tirando essas pedras de tropeço que o sistema colocou. Porque esses semitítulos, essas epígrafes, não está na escritura original. Está apenas na Bíblia, inclusive capítulos e versículos. Apesar de que muitos defendem que isso é para facilitar a leitura, e eu até concordo que facilita mesmo, o problema é quando eu utilizo disso para criar as mensagens que eu quero. Eu peço para você abrir lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Aí eu leio apenas um versículo, né? Tiro um versículo de um contexto todo e crio uma mensagem. Depois eu peço para você ir lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso 2. Tipo assim, eu vou fazendo aquela costura dentro da palavra, pegando verso aqui, verso ali, verso lá. E aí eu crio a mensagem que eu quiser. Eu posso criar um tema e criar a mensagem que eu quiser. Com isso você fica preso na minha mão, através dessa teia de aranha que eu criei, utilizando-se da palavra. Porque quando diz que está na Bíblia, todo mundo acredita que é Deus que está falando, né? A palavra dele pura, genuína, lida como ela está escrita, podemos dizer que é o Pai falando. E ainda tem que analisar quem é que está falando, porque tem muitos casos que não é o Pai que está falando, e as pessoas colocam como sendo ele. E principalmente quando se pega verso isolado. E isso na mão de pessoas maldosas, pessoas que têm interesse na sua lã, é uma ferramenta muito utilizada e muito bem utilizada. Eles sabem utilizar essas ferramentas. Então cuidado. Tem muitas vezes que nas escrituras alguém está falando e não é o Pai que está falando. Como por exemplo, na velha aliança, o Pai ele utilizava a boca dos profetas para falar. E vira e mexe, a gente vê alguém lendo passagens que não são os profetas falando na velha aliança e colocando ali como Deus falando. A dica é, tome cuidado, analise. Faça como os bereanos. Não está escrito que os bereanos eles conferiam tudo nas escrituras para ver se conferia com o que estava escrito quando eles ouviam alguém falando em nome do Pai? Pois é, faça o mesmo. E a passagem onde fala sobre os bereanos que conferiam tudo nas escrituras para ver se batia o que Paulo e Silas falavam, está em Atos 17, verso 11, mas leia o capítulo todo. Então a partir de agora, vamos fazer como os bereanos. Quando alguém fala, abra a Bíblia em tal capítulo, verso tal, anota lá no cantinho, ouça a mensagem, quando chegar na sua casa, dá uma lida no contexto para ver se no contexto estava se dizendo aquilo que o líder falou. Você vai perceber que na maioria das vezes não estava se dizendo o que ele falou. Ele falou ali um versículo e o restante foi da mente dele. E se você comer daquela lavagem, você fermenta o seu entendimento. E cada vez vai ficando mais difícil de você sair desse fermento, dessa teia de aranha que esses homens criam. Inclusive o profeta Isaías ele já falava na velha aliança que os homens se utilizavam de teias de aranha para escravizar as pessoas. Ou seja, olha só, eu vou ler aqui a passagem que Isaías falou sobre isso. Isaías 59, olha o que ele falou. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas mãos elas estão cheias de iniquidade. Existe divisão entre vós e o vosso Deus, que são os vossos pecados. Eles encobrem o seu rosto, e por isso que ele não está ouvindo vocês. As vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Aí ele diz, no verso 4, ninguém há que clame por justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade.
Você vê, aqui é o que o Messias falou lá em Mateus 6, né, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Embora eu quero falar sobre epígrafe, mas lá em Mateus 6 o Messias fala de buscar o reino do Pai em primeiro lugar, né, e a sua justiça, que é o que aqui Isaías está falando que o povo não estava fazendo. E lá o Messias está falando a mesma coisa. Era para eles abandonarem tudo isso que Isaías estava falando aqui, ó, né? Estavam praticando iniquidade, falando falsamente, traindo um ao outro, agindo com maldade, não eram sinceros, ninguém falava de forma justa, estava todo mundo ali pensando só no seu umbigo, né? Então assim, aqui em Isaías está falando a mesma coisa que o Messias está falando lá, só que aqui ele está falando mais diretamente, o que as pessoas estavam fazendo. E lá o Messias ele dá, né, a ordenança, falando, gente, busquem o Pai em primeiro lugar para que não falte nada para vocês, né? Que é o que estava acontecendo. O povo estava reclamando aqui em Isaías que eles não estavam sendo ouvidos pelo Pai. Você pode perceber nos primeiros versos. E o Messias lá, ele fala, vocês não estão sendo ouvidos porque vocês não praticam a justiça. Vocês não buscam o reino do Pai em primeiro lugar. E aqui Isaías fala a mesma coisa. Aí ele fala no verso 5, ó. Vocês chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos de vocês, eles morrem, né? E apertando esses ovos acaba saindo uma víbora. As suas teias não prestam para as vestes, e elas não podem cobrir as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, obras de violência, né? As suas mãos estão cheias de violência. Os seus pés, eles correm para fazer o mal, se apressam para derramarem sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, de destruição, né? Então assim ele fala, vocês não conhecem o caminho da paz. Não há juízo nos teus passos. As suas veredas são tortuosas. Vocês fizeram para si mesmos essas veredas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Ou seja, olha como que o profeta ele fala de forma clara aquilo que o Messias fala em Mateus 6. Só que aqui ele explica mais detalhadamente, né? E lá o Messias fala, se vocês buscarem o reino do Pai e sua justiça, ou seja, vocês fizerem aqui o que o profeta está falando, e abandonarem essas teias de aranhas de vocês, teias de aranhas que foram criadas pelas cobras. Por isso que o Messias chamava eles de cobras, né? Aqueles líderes da época. Eram cobras, eram víboras. Por quê? Porque eles criavam essas teias de aranha para o povo, né? Chocavam esses ovos. E cada pessoa que nascia, né? Que seguia eles, que começava a nascer ali, e quando eu falo nascer, nascer pro sistema da época, elas estavam contaminadas com o fermento desses homens que criavam caminhos, estradas que não eram caminhos de paz, né? E nisso o povo ficava debaixo de obras, debaixo de tradições, debaixo de regras, e com isso não buscavam o Pai de verdade. E buscar ao Pai é ser justo, honesto, íntegro. É isso que o Pai quer de nós. Só que o sistema coloca muitas obras, muitas práticas religiosas para tentar encobrir. E aí as suas obras, né? Elas não são cobertas 100%. As suas obras de maldade, essas teias que o sistema coloca, essas tradições, essas regras, essas liturgias, né? É culto de Santa Ceia, culto da mocidade, culto dos irmãos, é a ceia física com pãozinho, com um vinhozinho, é a água física. São todas práticas que não cobrem as obras. Elas foram utilizadas, como eu já gravei em vários áudios, foram utilizadas pelo Messias muitas dessas práticas, porque aquele povo era carnal. Aquele povo precisava ver para crer, então ele pegava o vinho, ele pegava o pão, ele pegava a água, que eram exemplos físicos, eram maneiras do povo entender. Mas, de fato, o batismo que tirava o pecado das pessoas era o batismo espiritual, o batismo da mente. Eram as palavras do Messias que limpava a mente daquelas pessoas. Mas se você ficar preso numa água física, tente jogar ela dentro da sua mente, ela não entra. O que entra dentro da sua mente é a palavra espiritual. Então esse é o batismo, sabe? O pão é a palavra. Só que as pessoas não estão querendo isso. Elas preferem ficar com as suas obras más, muitas delas, né? E se vestindo dessas vestes, que é essa teia que Isaías fala que são práticas religiosas, que de fato não cobrem o mal que elas fazem. Por isso que Paulo chega a falar em suas cartas que os sacrifícios, as práticas que o povo fazia na velha aliança, de maneira alguma perdoava pecados deles. De maneira alguma perdoava. O Pai tolerou aquelas práticas até a vinda do Messias para pôr fim àquilo e as pessoas agora puderem praticar as obras verdadeiras, obras de justiças, obras vivas e não obras mortas, tá? Aí você fala, irmão, mas o que tem a ver isso com as epígrafes? Tudo, gente. Por quê? A Bíblia Sagrada, ela é a palavra do Pai, que eles compilaram, que eles trouxeram das Escrituras para este livro. E nós, quando lemos ela, temos que ler ela de forma descontaminada. Por quê? Porque se você ler ela
não entendendo os contextos, você ficará preso nas teias de aranha de quem compilou esse livro. Porque, gente, o Messias ele veio nos libertar para buscarmos o Pai em espírito. Pensa comigo. Aí os homens vão lá e compilam a Bíblia. Eles pegam a passagem da Velha Aliança, ou seja, a história da Velha Aliança, e colocam em um livro junto com a história da Nova Aliança. Aí com isso você tem um conhecimento das duas histórias. Quando você tem um conhecimento é uma coisa, mas quando você começa a praticar coisas da Velha Aliança, você então está remendando pano novo em veste velha. Ou, como no caso eu já gravei um áudio no canal explicando que nós estamos agora no pano novo, que é a graça, e você praticar obras da Velha Aliança, você está trazendo o pano velho para o novo, né? Ou você fica no pano novo ou você fica no pano velho. Não dá para remendar as duas coisas. E é muito difícil você descosturar da mente de uma pessoa práticas que ela está fazendo, acreditando estar certa, por estar fermentado através dessa teia de aranha que se criaram, né? E nesse livro dá para a gente perceber essa teia de aranha de forma muito clara. Uma delas é o Novo Testamento, começando no nascimento do Messias. Já gravei um áudio sobre isso no canal. Você entendendo que a graça ela se inicia após o madeiro, muda tudo. Você vai perceber que tudo o que o Messias praticou enquanto estava vivo, ele estava cumprindo a lei, como ele deixa claro em Mateus 5. Não estou abolindo a lei, estou cumprindo. Ele estava cumprindo a lei. Ele estava praticando ela para poder nos isentar agora daquelas práticas físicas que as pessoas precisavam fazer, como levar cordeiro para perdoar o seu pecado, quando na verdade eles tinham que se consertar um com os outros. Olha aí o que o profeta Isaías falou. Essas práticas que eles tinham, eles achavam que perdoava o pecado deles, mas na verdade não perdoava. O Messias veio abolir tudo isso daí para agora as pessoas se consertarem de fato com o seu próximo. Então ele veio abolir essas práticas, essas obras mortas, para praticarmos agora as obras corretas. E tem gente que até hoje, ela vai para o templo pedir perdão para o Messias dos seus pecados, não entendendo que agora nós temos que pedir perdão para quem nós erramos. Pedir perdão para quem nós prejudicamos. Foi isso que ele veio nos ensinar. Só que aí você vai lá pedir perdão no templo para ele porque você está fermentado ainda com práticas da Velha Aliança. Se ele hoje estivesse aqui e pudesse falar para as pessoas: por que vocês estão indo para o templo pedir perdão se eu ensinei vocês a se consertarem uns com os outros? Por que vocês estão indo levar lá o cordeiro até hoje no templo? Porque na verdade as pessoas vão para o templo a pedir perdão para ele porque ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas o tirar o pecado do mundo é você praticar o que ele ensinou. É você fechar as brechas. Mas as pessoas elas preferem ir lá, pedir perdão para ele, porque é mais cômodo. É como antigamente. O cara preferia muito mais ir lá pegar um animal e matar o animal e continuar fazendo as suas coisas erradas do que se consertar, né? O pai quer obediência, ele não quer sacrifício. Então nós temos que entender que a Bíblia, ela tem, né, essas pedras de tropeço que faz com que a gente tropece. E se a gente não ler o contexto, não compreender ela de forma como está escrito, nós podemos estar fermentados nas mãos dessas víboras, dessas cobras que não morreram. Estão até hoje aí fermentando a muitos. Cego guiando cego. Desde aquela época existiam cegos guiando cegos. E nada mudou. Mataram o Messias, como está escrito em Marcos 12, né? Colocaram ele no madeiro, expuseram ele ali como um troféu, né? Calamos ele. E o povo depois ficou na mão desses mesmos homens. E ainda eles pegaram a herança dele, como o Messias deixou claro em Marcos 12, né? E adaptaram ao ídolo da época que eles adoravam. Para isso você precisa procurar na história para entender. E hoje nós estamos aí. O povo continua praticando as obras da Velha Aliança, indo para templo, pedir perdão, tendo sacerdote até hoje, ouvindo alguém falar em nome de Deus, quando na verdade o Pai na Nova Aliança, o Messias deixou claro que ele falaria conosco diretamente. E na passagem que eu vou ler aqui de Mateus 6, ele deixa isso claro. Quer falar com o Pai? Não fica mais em pé se expondo. Vai pro seu quarto, vai pro seu íntimo, que quarto é lugar de intimidade, como eu já falei várias vezes. É lugar de encontro entre a esposa e o esposo, de relação, né? Vai lá, fala com ele, ele vem em secreto, te responderá, sabe? Então assim, o Messias ele veio trazer a graça, ele estava trazendo ela para aquele povo. Mas infelizmente aquele povo não aceitava, por quê? Porque eles eram pano velho, eles eram odre velho, não aceitavam o vinho novo. O vinho novo o Messias estava trazendo. E no madeiro, o vinho então foi derramado.
Acabou então ali a era carnal, acabou a velha aliança para começar a nova aliança a partir dali. Práticas de vida agora e não mais obras mortas. Essas roupas que eles vestiam que não cobriam a nudez deles. O pai queria que eles praticassem obras vivas, porque isso cobria a nudez, fechava a brecha. Você foi lá, prejudicou alguém, vendeu mais do que é devido, né? Fez coisas erradas. Você vai lá então e se conserta. E isso fecha a brecha. Isso é de fato você estar batizado na verdade do nosso Pai. Isso é de fato você estar alicerçado na palavra do Messias. Isso é de fato você estar salvo no Messias, protegido através de suas palavras. E naquele dia ele, como advogado, poderá dizer: não, ele de fato fez o que devia ter feito. Ele de fato cumpriu o que tinha que cumprir, né? Ele cumpriu as minhas palavras, provando que me ama. E aí ele vai ser seu advogado. Por isso que ele se tornou advogado após o madeiro. Porque ele vai agora analisar a causa de todo mundo. Se você de fato está cumprindo o que ele disse, que é a nova aliança que ele veio propor para o povo, ou você ainda está se vestindo com as vestes da religião, tentando esconder a sua nudez. Então assim, gente, cuidado, sabe? Cuidado ao ler esse livro, porque ele foi um livro compilado pela Igreja Católica. Não era para ter aqui a velha aliança para nós somos gentios. A gente não precisava conhecer essa história da velha aliança. Por que eles colocaram aqui? E ainda dividiram a Bíblia no lugar errado, que é para a gente praticar as obras da velha aliança, obras visíveis para se chegar ao Pai. Se o Pai é espírito e busca os adoradores em espírito, por que eles fizeram isso? Maldosamente. É para manter a gente debaixo de tutores, debaixo de guias. Tudo que o Messias disse que era para as pessoas abandonarem. Leia lá em Mateus 23. Não tenham guias entre vós, não tenham mestres. Sabe, só há um pai, só há um mestre. Só que as pessoas, elas estão fermentadas, estão com a mente cauterizada a tal ponto que elas não percebem que elas até hoje estão ainda debaixo de homens, debaixo de jugo de homens. E não precisa disso, porque na nova aliança, e principalmente nós como gentios, nós temos que buscar o Pai em espírito e em verdade. Essa é a busca que o Pai aguarda de nós, que é o que Isaías falou no capítulo 59. É abandonar as coisas erradas, sabe? Parar de falar falsamente, parar de agir com intriga, parar de fofoca, parar de ter mãos sangrentas, parar de pensar mal contra o próximo. Quando você faz isso, você então está buscando o reino do Pai em primeiro lugar. E aí automaticamente, tudo de bom está propício a acontecer com você. A não ser que você encontre um joio no meio do caminho que não está com essa mentalidade e acabe te matando, acabe te prejudicando, porque vivemos num mundo de joio e trigo, onde nem todos ouvem a voz do Pai. Quem não ouve, ele mata, ele rouba, ele destrói, tem mãos sangrentas. E aí é complicado, né? Mas todas essas pessoas pagarão caro diante do Pai por tirar a vida de um justo na terra. Vamos lá. Já falei demais, eu creio que já deu para você entender sobre essa questão do cuidado que você tem que ter com esse livro. Nós somos gentios, devemos viver apenas a graça, a liberdade de buscar o Pai em espírito, praticando as suas obras de justiça, conforme Paulo deixa claro em Efésios capítulo 2. As obras que não salvam, obras religiosas, né? São vestes que não cobrem a nossa iniquidade. E as obras que salvam, como ele disse, as boas obras, no verso 10 de Efésios 2, são as obras de amor ao próximo. Porque quando você deixa de ser sanguinário, quando você deixa de pensar mal contra o seu irmão, quando você deixa de falar mentirosamente, isso faz com que você pratique as obras corretas. E aí, como está escrito em Isaías 59, o Pai volta a te ouvir, o Pai volta a te ver, tudo muda. O que nos impede de sermos vistos pelo Pai ou ouvido por Ele são os nossos pecados. Quando deixamos os pecados e praticamos as obras vivas, que foi o que o Messias nos ensinou, que isso é ser batizado nele, isso é crer nele, aí sim você encontra a vida eterna, a paz tão prometida pelo nosso grande Messias. Então vamos lá. No livro de Mateus 6, ele já começa aqui com a epígrafe: Jesus ensina sobre ajudar o necessitado. O que, na verdade, você precisa ler antes para ver se ele já não vem vindo de outra história que culmina no fato de ele falar sobre ajudar o necessitado e a maneira como ajudar. Se você analisar com calma, você vai perceber que o Messias o tempo todo ele está trazendo vinho novo.
Ele está fazendo com que as pessoas deixem de praticar as coisas fisicamente e as pratiquem de forma espiritual. Tanto é que um pouco antes, olha como o capítulo e versículo tira o entendimento das pessoas. Um pouco antes, aqui no capítulo 5, ele fala sobre o divórcio. E o sistema religioso, como eles têm essas epígrafes aqui, ó, por exemplo, fala aqui, ó, no verso 31 do capítulo 5. Jesus ensina sobre o divórcio. Aqui você pensa que ele está dando uma dica sobre, né, o divórcio. E na verdade, se você ler o contexto, ele está dizendo para aquele povo que eles estavam adúlteros. Eles estavam praticando tudo de forma errada que o pai ensinou. Imagina só, o pai é o marido. Ele ensinou você a agir de X forma. Você vai lá e está agindo totalmente ao contrário. Está seguindo os líderes lá da época, os homens que estavam fermentando a palavra do pai. O pai estava traído. Então você precisa entender, quando você lê, que o Messias está o tempo todo trazendo a consciência para eles de que eles precisavam buscar em espírito. Ou seja, parar de fazer as coisas para os outros verem e começar a fazer as coisas para o pai, de forma íntima. Só que aí ele vem e fala sobre o divórcio e os caras colocam o tema aqui, ó. Jesus ensina sobre o divórcio. E aí ninguém consegue entender que ele ali estava se divorciando de Israel. Ele era o noivo, gente. Ele era o noivo. Por que você acha que ele usa essa expressão noivo? Que o noivo em casa e a noiva estarem em adultério, ele pode se separar dela. É porque ele era o noivo. Gente, tem que acordar para entender essas coisas. Aí ele fala: eu estou me divorciando de vocês, porque vocês estão em adultério, estão praticando tudo errado, estão com obras mortas que não cobrem o pecado de vocês. Aí ele fala: aquele que se casar com a repudiada, ou seja, com a mulher que o noivo não aceitou, está em adultério aos olhos do pai. E não é isso que está acontecendo hoje? Todo mundo praticando obras que foi necessária para Israel. O povo gentil hoje, todo religioso, como Israel era, vai para o templo para pedir perdão do seu pecado. Tem até o castiçal lá dentro do templo. Tem até a Arca da Aliança, tem sacerdote, tem altar, coisas que para os gentios não era para existir. Mas está todo mundo se contaminando com a mulher repudiada. E lá em Romanos, capítulo 7, Paulo fala a mesma coisa. Que no madeiro, o Messias em seu corpo, ele põe fim ao marido lei. Que era o marido que ela estava se contaminando aqui, ó. A Israel. Estavam praticando a lei, já toda fermentada por aqueles homens. E lá, Paulo deixa claro que no corpo do Messias a lei então se findou. Para agora buscarmos o Messias ressuscitado. Olha aí a graça. Nos casarmos com esse noivo purificado, com esse noivo que de fato buscamos em espírito, não mais na carne, não mais buscamos na letra. E Paulo fala isso, né, em Filipenses 3, ele fala que ele era o mais carnal de todos. Por quê? Porque buscava o pai na carne, praticava obras religiosas, obras como disse o profeta lá Isaías no capítulo 59, nunca cobria o pecado deles, apenas remendava. E o pai veio através do seu filho falando o que eles precisavam fazer para que o pai começasse a ouvir eles, para que o pai começasse a se atentar a eles. Então ele vem desde o capítulo 5 falando várias coisas interessantes. Leia e tira essas epígrafes, porque a gente tem muita epígrafe, muita. Aí ele vem no capítulo 5, depois de ele falar sobre o divórcio, ele fala sobre os juramentos, aí vem a epígrafe aqui, ó, no verso 38, ele ensina sobre as vinganças, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais o mal, mas se qualquer que bater na tua face direita, ofereça-lhe também a outra. Qualquer que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, largue-a também a capa. Ou seja, o Messias ensinando às pessoas que agora o julgamento ia ser feito pelo Pai, não eles mais. Alguém bateu no meu rosto, agora eu vou revidar? Não. Vire a face, deixa a pessoa bater na outra face. Esses são os discípulos do Messias. E aí o Pai é que julgará. Ele vai tirar do meio do trigo o joio. Deixe na mão dele. Coisa que na velha aliança isso não acontecia. Eles revidavam, eles não estavam nem aí, porque depois ia lá, comprava o cordeiro, ficava tudo certo. E é claro que essa lei, né, de olho por olho, dente por dente, teve um propósito na velha aliança, que era criar a consciência dos atos das pessoas. Que era fazer com que elas entendessem o quanto a maldade delas dói, porque elas podiam então ser revidadas daquilo que elas faziam. Mas a partir do momento que você cresceu, você já não é mais criança. Por isso que Paulo fala que a lei servia como aio. Era tipo uma babá que controlava as suas atitudes. Ó, não pode tocar ali, não pode tocar lá. Por isso que fala de aio, de babá. Porque a lei servia como isso. Imagina uma criança que
Você em casa tem que pôr tapador na tomada, tem que colocar uma grade na escada para ela não cair, porque é uma criança. Agora, quando ela cresce, tira a grade, tira o tapador da tomada, deixa ela ser livre. É isso que o Messias estava trazendo para Israel, a liberdade. Chegou a hora de vocês crescerem. Chegou a hora de vocês amadurecerem. Só que o povo não entendia. E até hoje, ainda as pessoas precisam de regras, de lei, de tutores para ficar ensinando o que tem que fazer ou o que não tem que fazer. Porque ainda são crianças no entendimento. Não estão ouvindo a voz do Pai que fala em seu espírito. Aí ele entra no capítulo 6. Ele fala sobre ajudar o necessitado. E aqui ele deixa claro que aquele povo, quando fazia o bem para alguém, com certeza tocavam trombeta, fazia aquela farra. Aí o Messias chega e fala: que adianta isso aí que vocês estão fazendo? Vocês estão ganhando o galardão de vocês por vocês mesmos. Porque todo mundo tá um elogiando o outro. Aí, parabéns, hein? Você ajudou aquela pessoa lá, show de bola. Só que aí, não vamos ver mesmo? O Pai não tinha galardão nenhum para dar para eles. Eles estavam recebendo o galardão dos próprios homens. O Messias falou: vocês querem receber o galardão do Pai? Então façam o bem um para o outro e não fiquem tocando trombeta. É em espírito. O Pai vê em secreto o bem que vocês fazem e Ele vai recompensar. É por isso que vocês estão aí plantando e não colhe nada. Porque vocês já querem colher de imediato. Tem que ter paciência. O Pai é que dá a colheita no tempo certo. Aí ele vem e continua sobre a oração. Olha só a oração dele, a mesma coisa. Ele ensinando as pessoas: gente, para de ficar repetindo. Para de ficar orando em pé para os outros verem. Vocês estão muito carnais. Chega disso. Busquem o Pai em espírito. É no coração de vocês que vocês têm que buscar. Quando ele dá o exemplo do quarto, né? É no coração de vocês. O Pai vem em secreto e ele vai responder a vocês. Você consegue perceber isso? Ele trazendo às pessoas a consciência do mundo espiritual, que não precisava ninguém ver o que você estava fazendo. Essa prática de você sair de casa e ir para um templo, buscar a Deus e todo mundo vê você ali se relacionando com o Pai. Isso daí é uma coisa que o Pai não aceita. Ele não aceita. Desde lá do livro de Amós, no capítulo 5, o profeta já falava sobre isso. O Pai não tolerava a reunião religiosa, mãos erguidas, cânticos ao Pai. Ele fala, o profeta Amós, leia lá o capítulo 5. Por que o Pai não aceitava? É só você ler o capítulo todo. Porque o povo saía de lá e não mudava suas práticas. O povo saía de lá e continuava sendo desonesto, continuava falando mal um do outro, continuava fofocando, continuava roubando o seu próximo, continuava com maldade no seu entendimento para com o próximo. O Pai falou: que adianta essas práticas que vocês estão fazendo? Canta, reunião religiosa, um monte de coisa. Mas quando vocês saem dessas reuniões, vocês não mudam, vocês são iguais aos outros. Um tem muito, o outro não tem nada, ninguém pensa em ninguém, tá cada um pensando só no seu próprio umbigo. É o que Isaías falou no capítulo 59. É uma roupa que não veste a iniquidade, entendeu? Essas práticas que vocês fazem não cobrem os erros que vocês cometem. O Pai só vai passar a aceitar vocês quando vocês pararem de praticar isso. É obediência, não é sacrifício. Sabe? O sacrifício do Messias, quando a gente crê no sacrifício dele, é porque ele de fato se entregou por nós para acabar com toda aquela prática religiosa, aquelas obras mortas que não se chegavam ao Pai nunca. Ele pôs fim àquilo, então tenha ele como realmente o salvador de sua vida. E agora pratique o que ele ensinou. E olha aqui, o que ele ensinou aqui no capítulo 6, quando ele fala da oração, né? Entra no teu aposento, no verso 6, fala em secreto, não useis de repetição, o Pai sabe o que você vai pedir antes de você pedir. Para de imaginar que ele é humano, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Aí ele falando com aquele povo, aí ele fala sobre a oração, modelo, né? Que eles deveriam fazer se quisessem orar. Em vez de ficar nas esquinas, isso para aquele povo. A oração que ele ensinou para aquele povo não é a mesma para nós, gente. Nós temos que entender que nós somos gentios. Fomos enxertados na videira depois do madeiro. Porque aqui, se você perceber a maneira como ele ensina a oração, é anticruz. É antes da cruz. Olha como ele fala: venha o teu reino. Né? Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tanto é que lá em João 17 ele fala que ele veio trazer o nome do Pai para o povo, porque o povo estava contaminado com muitos ídolos. E ele veio trazer o nome do Pai para o povo. Por isso que ele fala: o seu nome é santo, né? Aí ele fala: vem o teu reino, ó Pai. O reino dele, gente, na cruz já veio. No madeiro já veio. É quando o reino dele vem que os lavradores perdem o seu poder, que ele então se divorcia da Israel física. É quando o reino dele vem que de fato ele tira a mordomia dos líderes religiosos daquela época, como ele deixou claro em Lucas 16. E lá ele deixa claro que o Pai iria tirar a mordomia daqueles homens. A não ser aqueles que se arrependessem
e tirassem o peso das costas das pessoas, os fardos, esses poderiam ser aceitos pelo Pai, mas os que não aceitassem, eles iriam ser desapossados da mordomia. Lá o Messias deixou claro em Lucas 16. Aí eles riram dele, mas muitos ali, né, com certeza abandonaram as suas práticas de colocar fardo sobre as pessoas. E o Messias, inclusive, uma outra coisa que eu quero falar, quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele estava falando isso para quem, gente? Nós somos gentios. Ele estava falando isso para o povo de Israel, que estava carregando fardos pesadíssimos por causa daqueles líderes. Ele mesmo chega a dizer para os líderes, vocês colocam fardo sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar. Leia, eu vou pegar aqui onde está escrito para você ler, para você ver que eu não estou mentindo, gente. Mateus 23. Vocês colocam fardos tão pesados sobre a vida das pessoas que nem vocês conseguiriam carregar os fardos que vocês colocam sobre elas. Olha aí, Mateus 23. O Messias falando com os líderes da época. Não é conosco, os gentios. Então vamos lá, voltando. Verso 10. Venha o teu reino. Como eu já falei, o reino já veio. Inclusive lá em Lucas, o Messias fala, né? Muitos verão eu vindo em meu reino, né? O Messias ele já veio. O problema é que o povo procura o Messias carnal, né? O povo está esperando o Messias carnal. E ele disse que voltaria, mas voltaria no seu corpo glorificado. Paulo fala isso em Romanos 7, o Messias ressuscitado. E as pessoas estão buscando ainda o Messias na carne. Esse que é o problema. Por isso que a religião domina o mundo, né? O povo fica indo para templo porque o Messias ia, o povo fala, não, mas ele disse isso, disse aquilo outro, e o povo não separa para quem ele estava dizendo, como aqui, por exemplo, a oração dele. Aí ele fala, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o Messias era o pão, mas eles não compreendiam isso. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui está o segredo para o perdão do pecado, que ele deixou para aquele povo e que serve para toda a humanidade. Você ficar indo sacrificar, ficar indo pedir perdão, ele falou, isso são vestes que não cobrem o seu pecado. Agora você ir lá e se consertar, como Paulo disse, confessai as vossas culpas uns aos outros, vai lá e se conserta, né? Lá em Mateus 18, se eu não me engano, o Messias fala, se tiveres em dívida com teu irmão, vai lá e faça as pazes, né? Vai lá, faça as pazes, chama uma testemunha, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou, na reconciliação, na paz, no amor. É aí que ele está. O Pai é espírito. Não é dentro de uma reunião religiosa, onde as pessoas ficam ali costurando os versos que nunca cobrem a iniquidade delas. Aí ele fala, depois tem a epígrafe do jejum, né? Jejum aqui, ó, práticas físicas que aquele povo fazia, e ficava todo mundo com aquela cara cheia de remela, achando que fazendo assim, né, eles estavam em melhor situação. E o Messias tem uma outra passagem que ele fala, né, que quando perguntam para ele, por que os seus discípulos não jejuam? E ele fala, quem tem o noivo não precisa jejuar. Então você percebe que o jejum do Pai é o jejum das palavras fermentadas, sabe? O Messias sendo o pão vivo, então eles não podiam jejuar, porque a noiva estava ali dando pão puro para eles. Por que eles iam jejuar de fermentos? Eles não estavam comendo de fermentos. Mas agora quando o Messias saísse, inclusive no texto ele fala, quando eu não estiver mais entre vós, aí eles voltarão a jejuar. Você que conhece essa passagem, se não, pesquise sobre ela. Vai lá, pesquisa na Bíblia, quando criticaram os discípulos do Messias porque eles não jejuavam, e ele fala, eles têm um noivo, para que vão jejuar? Para você entender que eles estavam jejuando das palavras fermentadas da Babilônia, porque era isso que contaminava o espiritual deles. É por isso que o Messias foi para o deserto, foi jejuar, comer só do pão que vinha da boca do Pai. Por que da boca do Pai? Porque ele não queria comer do pão que vinha da boca daqueles homens, que estava tudo fermentado. Então ele foi jejuar da Babilônia, que é isso que contamina o nosso espírito. Aí ele vem, continuando, outra epígrafe, Jesus ensina sobre o dinheiro. Olha aqui, ele fala, não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde ladrão minam e roubam. Ajuntai tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem consome, onde ladrões não minam e nem roubam. Olha que forte que é isso daqui. Que ele fala sobre a questão de não ajuntar tesouros na terra, né? Ajuntar tesouros no céu. Só que aí logo depois, no verso 25, tem outra epígrafe. Jesus ensina sobre a ansiedade. Aí se você ler aqui, principalmente no verso 33, que é muito utilizado pelo sistema, eles falam que se você buscar o reino do Pai em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí essas demais coisas, o pessoal já pensa em carro, casa, em um monte de coisa, que lá
no verso 19, ele disse que não era isso. Que isso é acumular tesouros na terra. Percebe como que a epígrafe norteia o nosso entendimento? Quando você lê a partir do verso 25, parece que não está junto com o verso 19, a partir do 19. Mas está. Do 19 até o 24 tem tudo a ver com o restante. Do 19 para trás também. Você não pode se basear por essas epígrafes. Então, assim, quando ele fala que buscar o reino do Pai e a justiça faz com que ele nos dê algumas coisas, não são todas, algumas, no contexto é que ele fala de comida, ele fala de bebida e vestimenta. Só que o sistema insiste em dizer as demais coisas. E aí o povo fica achando que é carro, que é casa, que é iate, que é mulher. E na verdade não, gente. Na verdade ele se refere às coisas básicas da vida. Quando você planta o bem no próximo, nunca te faltará essas coisas. Porque investir no reino do Pai é investir na mente do próximo, no bem ao próximo. Isso faz com que sempre que você precise, você tenha mãos estendidas para te ajudar. Eu vou ficar por aqui para não me estender muito, mas espero ter te ajudado. Cuidado com as epígrafes, cuidado com os títulos, né, colocados maldosamente nesse livro. Cuidado com os capítulos, versículos. Teriam muitos outros para explicar, como o caso da viúva pobre, que eles colocam lá a oferta da viúva pobre, né? Inclusive eles colocam o capítulo começando ali, como se ali começasse uma nova história. A história da viúva pobre, ela não começa ali, ela começa versos antes. Dê uma lida na sua Bíblia, para aí o que está fazendo e vai lá, para você ver que eles colocaram um capítulo e um versículo, um capítulo e um semitítulo para tirar o seu entendimento. Ele vem falando da viúva que era extorquida, que era roubada pelos líderes, e depois ele começa a oferta da viúva pobre. Dá a impressão que ele está elogiando a viúva ali por estar ofertando, e na verdade ele está criticando essa atitude dela porque ela estava enganada. Ali está a prova de que ele estava sendo enganada. Por isso que ele estava lhe dando tudo que ela tinha. Ele acabou de dizer que os líderes enganavam elas com falsas orações, tirava tudo que elas tinham, e elas iam dar na onde? Lá no templo, onde os líderes estavam. Então você percebe que a epígrafe tira todo o entendimento. E assim, gente, tem muitas outras. Qualquer hora grava um outro áudio explicando outras epígrafes maldosas. Até a próxima.